Certa vez Jesus ele disse, olha, quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. Jesus não estava condenando o rico às riquezas de maneira nenhuma. Jesus apenas estava dizendo, olha, as pessoas se envolvem tanto com a riqueza, com o poder, se ensoberbecem tanto, se embriagam tanto com as coisas deste mundo, que para estas pessoas é difícil entrar no reino dos céus. Queridos, mas não é verdade? Um dos males que tem desviado tanta gente da presença de Deus é exatamente o desejo exacerbado de adquirir bens, de adquirir riquezas, e muitas vezes riquezas e bens obtidos de forma fraudulenta, de forma enganosa. Nós estamos vendo aí esse mal tão terrível do amor à riqueza, do amor ao poder, do amor exacerbado às coisas deste mundo na vida de muitos homens que estão à frente da Igreja do Senhor, de muitos homens que outrora foram homens de Deus, homens sérios, homens que começaram a se envolver com o chamado mundo gospel, né? Com o mundo da vitrine gospel, sejam cantores, pregadores, e são raros os que têm conseguido entrar e sair desse ambiente sem se contaminar. Sabe por quê? Porque o ser humano, está dentro do ser humano o desejo, né? A necessidade de ser ovacionado, aplaudido, destacado, elogiado. O ser humano, se não buscar a presença de Deus, deixar de vigiar, deixar de buscar o conhecimento de Deus, ele se deixa levar por estes sentimentos que fazem parte da nossa carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículo 16 em diante, ele diz que há um conflito entre carne e espírito e um opõe-se ao outro. E ele começa a relacionar uma sequência de obras da carne e logo em seguida ele trata do fruto do espírito. E tem gente que acha que porque está em uma igreja, que porque aceitou Jesus, não é? É um cristão praticante, lê a Bíblia, ora, está livre das obras da carne? Não. Porque lá no mesmo capítulo 5 de Gálatas, vamos ver aqui, porque eu vou ler outro texto aqui, mas eu gostaria de ler Gálatas capítulo 5, está escrito o seguinte, veja o que é que Paulo diz, que coisa interessante, quando ele fala desse conflito entre carne e espírito, e que estes opõem-se um ao outro, carne opõe-se ao espírito, e vice-versa. E aí, ele diz aqui, no capítulo 20, no versículo 23, depois de... Eu não vou ler porque vocês... O objetivo aqui é trazer uma mensagem rápida, objetiva, e despertar as pessoas para estudarem a Bíblia. Amém? No versículo 16, ele começa dizendo, digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e por aí ele vai. Aí ele diz o versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito de Deus... Não estás debaixo da lei, a lei não aponta mais vocês, a lei não condena mais vocês. E aí ele diz, olha, porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, feitiçaria, e por aí ele vai. Aí no versículo 22 ele diz, mas o fruto do Espírito é caridade, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí eu pergunto, a quem nós estamos abrindo o nosso coração? Porque a Bíblia diz que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Mas a mesma Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Para quem você está abrindo a porta do seu coração? Para Jesus ou para o diabo? Fica aí a pergunta, a resposta é com você. Pois bem, mas aí no versículo 24 desse mesmo texto, Paulo diz assim, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, todos os dias nós estamos crucificando a carne, deixando o Espírito de Deus reinar para que as obras da carne que estão aqui dentro, estão aqui, elas só vão sair no dia em que este corpo físico descer à sepultura. Aí acabaram-se as obras da carne. Mas enquanto estivermos com vida, todos os dias, todos os momentos, Satanás, que é o nosso adversário que está em derredor, estará sempre apresentando
situações para que as obras da carne elas reinem na nossa vida, mas não vai reinar porque elas estão crucificadas, porque o Espírito de Deus que habita em nós, porque Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente, queridos, muitos conhecedores da palavra de Deus, homens que outrora foram homens usados por Deus, por amor às riquezas, por amor ao dinheiro, por amor a mamon, por amor ao poder, essas pessoas se desviaram e têm desviado a muitos. Essas pessoas se contaminaram e têm contaminado a obra de Deus. Mas aí você vai dizer, mas irmão Giovanni, por que isso acontece? Deus deixa, Deus permite? Deus permite sim, Deus permite. E muitas coisas, irmãos, que estão acontecendo no seio da igreja hoje, é para provar a nós, os fiéis, aqueles que permanecem fiéis, principalmente quando se trata de obreiros, aqueles obreiros, auxiliares, pastores auxiliares que estão ao lado daquele grande líder ou daqueles grandes líderes que estão pecando, caindo, transgredindo, e eles não tomam decisões que deveriam tomar. Deus está permitindo por um tempo, dando um tempo a eles, para ver se eles se arrependem, para ver se eles tomam uma providência, mas eles não tomam. Vai chegar o momento que Deus se levantará do seu trono e dirá, cessou, chega, sou eu que vou fazer. E ele faz, porque a obra é dele. O texto de Lucas 16:13 está escrito, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O texto inicial que nós citamos, quando Jesus diz para aquele jovem rico que chega junto dele, porque tem muita gente que se aproxima de Jesus, se aproxima da igreja, acha muito bonito os cultos, os trabalhos, muitas vezes trabalhos totalmente carnais, não é? Dirigidos por homens que já caíram há muito tempo, estão envolvidos com a corrupção do mundo, mas alguém olha aquele evento, acha tão bonito, até divulga, que organização, que coisa mais linda, mas não tem nada de Deus ali, porque o altar está desconcertado, o altar está sujo. Aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas lideranças se envolveram tanto com o Deus Mamon que não conseguem mais adorar a Deus, porque Deus não recebe sacrifício dividido. Não. O sacrifício tem que ser puro, sincero, honesto, fiel, exclusivo para Deus. E aí, aquele jovem se aproximou e disse, Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? Jesus diz, olha, vai e vende tudo quanto tu tens. Aí o jovem se entristece, vai embora. Aí Jesus olha para quem está ao seu redor e diz, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus ali não estava condenando as riquezas, nem o rico, não. Porque ele nos dá. É por isso que eu tenho dito, Jesus nunca chamou, nós não vamos ver exemplos na Bíblia de pastores que Deus chamou para pastorear a igreja e que viveram a vida regalada como milionários, não. No entanto, podemos destacar que o contexto atual é diferente do contexto da igreja primitiva, do contexto atual, né? Hoje, pastores têm o seu carro, têm a sua casa, mas tudo deve ser com modéstia, e não o que nós estamos vendo aí. Grandes igrejas, grandes negócios, igrejas transformadas em comércio, homens soberbos, arrogantes, homens exacerbando o seu poder financeiro, o seu poder político, o seu poder de autoridade, totalmente desviados dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar ao Deus riqueza, ao Deus Mamon, ao Deus poder. Aí Jesus disse, olha, é difícil essas pessoas entrarem no reino dos céus. E nós estamos enxergando aí, irmãos, observando que muitos desses, que inclusive estão ainda com autoridade de liderança sobre muitas igrejas, esses homens, muitos, quem sabe até já estão com a sentença decretada por Deus para perderem a salvação, a semelhança dos filhos de Eli, lá do capítulo 2, versículo... esqueço os versículos, no início do capítulo 2, quando a orientação de Eli não serviu para eles porque o Senhor os queria matar. E aí o pastor Donald Stamps explica essa expressão, o Senhor os queria matar, porque para aqueles pastores, aqueles sacerdotes, filhos de Eli, já havia passado o tempo da salvação. E pelo que a gente observa o comportamento de muitos líderes da igreja, igrejas centenárias no Brasil, a gente observa que esses homens perderam o pudor, perderam o temor, perderam o respeito, perderam tudo que é de conformidade à palavra de Deus e caminham a passos largos para a perdição eterna. Mas quem sabe, talvez, ainda haja esperança. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.